Uma das séries mais amadas e assistidas de todos os tempos, que influenciou e ditou a regra desde seu lançamento em 2016, que abre parêntese, não somente no audiovisual, mas também na indústria da música e da moda, trazendo de volta toda a estética dos anos 80 e do começo dos anos 90. Voltou para sua quinta e última temporada, e em 26 de novembro de 2025, a Netflix simplesmente caiu. O motivo? Todos queriam assistir os episódios o mais rápido possível, mostrando que a 11, Mike, Dustin, Lucas e Will e outros tantos personagens queridos continuam gigantes e relevantes, mesmo depois de quase 10 anos de sua estreia. Like a lion. Don't do that, okay? Mas com todo esse sucesso, vem uma dúvida, principalmente nessa reta final. Um problema que não é exclusivo para série nenhuma, que na verdade assombrou gigantes de outras épocas. Como será o final de Stranger Things? Things. Que a palavra. Things. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Janderson e antes de continuar o vídeo eu queria pedir para você já deixar seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito, pois o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda para mais pessoas. Eu faço todos os meus vídeos pelo celular, desde a pesquisa, roteiro, gravação e edição. Me dá muito trabalho. E eu preciso da sua ajuda para chegar na marca de 2.000 inscritos daqui pro final do ano. Então já compartilha com seus amigos. E lembre-se, esse vídeo vai conter spoiler. Muito obrigado, valeu, vamos continuar o vídeo. O final de uma jornada é quase sempre curiosa, porque existe algo profundamente humano em encerrar uma história. A gente passa a acompanhar por tanto tempo os personagens que criamos carinho por eles, porque conhecemos seus medos e seus traumas, e começamos a torcer pelas suas conquistas e superações, às vezes até mesmo nos projetando um pouco neles. A gente se envolve tanto na história que começa a criar teorias sobre tudo, esperando qual vai ser a mensagem final, aumentando ainda mais a expectativa pelo desfecho, porque muitas vezes é no fim que descobrimos se toda essa caminhada valeu a pena. Algumas séries acertam em cheio e deixam aquela sensação de que o final tinha que ser daquele jeito, foi o melhor final possível para aquela história. Outras terminam e a gente só consegue pensar, que diabo é isso aí, mano? Que final paia. E é por isso que justamente na última temporada, Stranger Things começa a enfrentar seu maior desafio, porque quanto maior a série se torna, maior a expectativa, e quanto maior a expectativa, maior a chance de dar errado. Mas antes da gente falar sobre o final e o problema que a série vem enfrentando, precisamos falar do começo. O começo antes da estreia, antes da primeira temporada. A história dos irmãos Duffer foi rejeitada por cerca de 20 vezes por várias emissoras de TV, que diziam que uma série com crianças protagonistas não daria certo, que era confuso a junção de um drama infantil com terror, ficção científica, aventura e humor, que a narrativa também, ao contar a história da mãe do garoto desaparecido e do xerife da cidade, era mais confuso ainda, porque não tinha um público-alvo definido. Algumas emissoras deram até algumas sugestões bizarras. Uma delas foi transformar em um programa infantil, ou simplesmente esquecer as crianças e focar no xerife Hopper. Olha, Flo, já falamos sobre isso. As manhãs são para café e contemplação. Mas é legal, ela já Café está na e sua... contemplação. Flo. Mas na mesma época que os irmãos estavam procurando alguém que acreditasse nas suas ideias, a Netflix começava a mudar a realidade do entretenimento, deixando apenas de ser uma distribuidora de filmes e séries e se tornando uma produtora, fazendo suas próprias histórias. A primeira grande história da Netflix foi House of Cards, com grandes nomes como Kevin Spacey e David Fincher. A série fez sucesso com a crítica, gerou debates na sociedade e ganhou vários prêmios. Logo depois também lançou Orange is the New Black, que ganhou bastante público na época, misturando drama com humor. Mas eles precisavam de novas ideias, e como não dependia do modelo de publicidade tradicional, viu potencial na história dos irmãos Duffer e deu a eles liberdade criativa para eles desenvolverem uma série do jeito que imaginavam. E foi o que eles fizeram, uma grande homenagem aos anos 80.
A primeira temporada, mais contida, mas bem amarrada, é uma mistura de Stephen King com Steven Spielberg, cheio de mistério e aventura, uma atmosfera sombria, as crianças investigando por elas mesmas e descobrindo tudo, e o terror na visão da Joyce e do Hopper. É simplesmente perfeita. A gente sente o perigo que aquela pequena cidade carrega. E cenas marcaram, como a 11 chegando para salvar Mike e o Dustin dos valentões, ou eles fugindo de bicicleta dos homens do governo, e a 11 levantando uma van com seus poderes. Por esses e outros motivos, para alguns, a primeira temporada é a verdadeira essência do que é Stranger Things. Por ter várias referências de filmes clássicos, como Os Goonies, It, E.T., Conta Comigo, entre tantos outros. Também séries de TV que fizeram sucesso nos anos 80, jogos e músicas, em um suspense recheado de ficção científica e terror, mas tudo na dose certa. Era como se um clássico dos anos 80 tivesse se perdido, e por alguma razão foi encontrado. Vamos sair daqui! Vambora! Venha! É isso mesmo! É melhor correrem! Ela é nossa amiga e é louca! Se voltarem aqui, ela mata vocês! Estão me ouvindo? Se tornando uma experiência ao assistir, pois ao contar a infância de uma geração para uma nova geração de crianças e adolescentes, fez algo incrível, ganhando tanto os adultos pela nostalgia, como os mais novos pela incrível dinâmica e carisma dos personagens, assim se tornando um fenômeno mundial, transformando a série no que seria a cara da Netflix. Com certeza teria uma continuação, e já no ano seguinte, em 2017, no Halloween, foi lançado a segunda temporada. Ela tinha o mesmo ritmo, a mesma atmosfera, eu diria até mais aterrorizante, revelando o vilão que é quase impossível de vencer. O Will ganhando destaque, se tornando um espião do inimigo. A cena onde ele ajuda o Devorador de Mente, mandando a localização errada, é simplesmente... Outro ponto para o sucesso da série, os atores são muito bons, principalmente nas primeiras temporadas, quando ainda eram crianças. O Noah, o ator que faz o Will, fez uma atuação brilhante nessas cenas. I'm sorry. He made me do it. They shouldn't have done that. We are, so does the Shadow Monster. He's lying! He's lying! He's lying! Listen! E tudo bem que depois, ao decorrer das temporadas, onde eles vão crescendo, alguns atores parece que desaprenderam a atuar. Dizem, né? Dizem. Outro ponto relevante é que é nessa temporada que tem um episódio que quase ninguém gosta, da 11 conhecendo a sua irmã, a número 8. Mesmo não sendo um dos melhores episódios da série, ele é importante, pois é nele que a Jane aprende a controlar melhor os seus poderes. Assim, no último episódio dessa temporada, consegue encarar o Devorador de Mente e fechar o portal do mundo invertido, dando a sensação de alívio para todo mundo. A terceira temporada é diferente das duas primeiras. Eu acredito que narrativamente seja por dois motivos. O primeiro é que eles acreditavam que o portal do mundo invertido fechado, os problemas teriam acabado. Então nada melhor que curtir as férias de verão para comemorar a vitória. E também pela idade, nossos heróis já não eram mais crianças, estavam entrando na adolescência. Outros pensamentos, outras visões. Tanto que a terceira temporada é onde Stranger Things começa mais colorida, onde se entregou totalmente a estética do neon, das cores, das luzes, refletindo o momento onde os personagens se encontravam, alguns apaixonados, outros namorando, outros sofrendo por amor, e o Will, que queria recuperar a infância perdida. Free of girls. A tribe of villagers are under threat from an evil force from the swamps of Kuzaton. Well, it's so early. Is it early, Michael? Coitado do Will, até aqui era só o garoto esquecido. Mas com certeza essa é a temporada que mais gerou discussão entre os fãs. Alguns amando a nova atmosfera, o ritmo e o clima mais humorado, enquanto outros estavam achando que a série estava perdendo a essência, a alma, já que não era mais a mesma coisa. Eu particularmente gosto muito dessa temporada. O núcleo do Dustin, do Steve, Robbie e Erica é com certeza o meu preferido de toda a série. O Steve sendo pra mim um dos melhores arcos, deixando de ser um babaca pra virar uma babá e agora amigo das crianças, principalmente do Dustin. Anderson, ele voltou! Voltei! Conseguiu um emprego! Conseguiu um emprego?
De quantas crianças você é amigo? Não me incomodei com o humor e com as cores, até porque o terror, o suspense e o perigo estava lá, não somente com os russos, os novos vilões da série, mas também com o monstro do mundo invertido, que aqui entre a gente é simplesmente sinistro. É uma bola de carne feita dos corpos que ele controlava. Meu irmão, uma aranha gigante assustadora, mano. E como sempre, todo episódio final de temporada é extremamente recompensador, mas esse é triste ao mesmo tempo. A cena do Billy se sacrificando no shopping, ou então do Hopper desaparecendo e todo mundo achando que ele morreu, é um final melancólico, mas ainda assim muito bom. Deu pra perceber que eu gosto muito da terceira temporada, né? Ok, mas eu entendo quem não gosta por esses motivos, de achar que a atmosfera da série mudou, mas isso mudaria de novo com a quarta temporada, sendo a volta dessa atmosfera mais sombria, em várias camadas, como o terror psicológico, onde o vilão agora se encarnando em um personagem participativo da série, que se aproveita dos traumas, fragilidade e tristeza de suas vítimas. O terror de horror, onde ele ainda está se reconstruindo, então ele é um monstro que causa estranheza, sendo uma mistura de Fred Krueger com o Rei da Noite. Também aquela fragilidade do grupo, agora que a Jane, a 11, não está mais com seus poderes, mas o que continuava a mesma coisa era o carisma dos personagens. E quem ganhou o público dessa vez foi o Ed, o melhor mestre de RPG de mesa do entretenimento. Uma das cenas mais marcantes com certeza foi ele tocando guitarra no mundo invertido, um verdadeiro show de heavy metal. Outra cena impactante e que voltou a emocionar muitos fãs foi a Max correndo, fugindo das mãos do Vecna. Uma das melhores cenas de toda a série, na minha opinião. E hoje é inegável que Stranger Things é uma das séries mais importantes dos últimos tempos, não somente em números, que por sinal são absurdos. A quinta temporada bateu um recorde histórico de 59,6 milhões de visualizações nos primeiros 5 dias, se tornando a melhor estreia de produção americana no streaming. Em 2022, na temporada anterior, nos 3 primeiros dias foi registrado 287 milhões de horas assistidas, que é equivalente a 32.740 anos. Os números da quarta temporada ficam ainda mais impressionantes nos dias de hoje, pois bateu o recorde de 1,8 bilhões de horas assistidas, que só por motivo de curiosidade, se fosse transformado em anos, seria equivalente a 205.485 anos. Isso é quase a idade do Peter, do Ei Nerd. Peter, quando a Pangeia se dividiu, você pulou para a América ou você nadou? A tua mãe... Eu acredito que nem mesmo os criadores imaginavam o tamanho do sucesso que essa série iria fazer, principalmente que ela se tornaria um fenômeno cultural, ressuscitando até mesmo músicas de quase 40 anos atrás, colocando Kate Bush e Metallica de novo nos topos das músicas mais ouvidas do ano. Além disso, ao trazer a estética dos anos 80 e do começo dos anos 90, também influenciou os novos cantores, como Dua Lipa, Harry Styles, Billie Eilish, que beberam muito dessas fontes. O impacto foi tão grande que suas referências usaram a série como referência, como o filme It, A Coisa, de 2017, e a nova série It, Bem-vindo a Derry, que tem muita influência de Stranger Things, como se fosse o Ouroboros, a referência sendo a referência. Mas depois disso tudo, eu só falei coisas boas, então qual seria o problema de Stranger Things? Pelo que parece, alcançou o sucesso de público e se tornou uma série evento, onde todo mundo para assistir e comentar. O que poderia dar errado, né? Justamente, o motivo do seu fracasso pode ser o seu sucesso, tropeçar na sua própria grandeza. Outras séries alcançaram sucesso em suas épocas, e cada uma com seu tamanho e importância. Lost, por exemplo, foi um dos grandes marcos para a TV e para as séries como um todo, tanto no seu jeito de contar a história, como seus mistérios que faziam os fãs teorizar em fóruns da internet, o seu orçamento que para a época era inimaginável, era orçamento de filme para um programa de TV, ou como não mencionar Game of Thrones, outra série que teve números incríveis, fez toda uma geração parar para assistir a sua história recheada de bons personagens, enredo envolvente e recheado de política. O poder é uma coisa curiosa, milord. Quando a Pangeia se dividiu, você pulou para a América ou você nadou? A tua mãe... A tua mãe... O poder é uma coisa curiosa, milord. Quando a Pangeia se dividiu, você pulou para a América ou você nadou?
Gosta de charadas? E sabe o que essas séries têm em comum, além do sucesso? O final, que desagradou muita gente, e apesar de serem séries muito boas, ficaram marcadas pelo final, mesmo que não apague a importância e a qualidade delas. Um dos motivos para eu fazer esse vídeo foi a semelhança entre as entrevistas do elenco de Stranger Things e a de Game of Thrones, ao serem perguntados se eles tinham gostado do final da série ou do final de seus personagens, onde na época foi bastante comentado sobre a entrevista com a Emilia Clarke, que depois foi confirmado que o seu desconforto ao responder a pergunta foi pelo final de sua personagem e o final da série como um todo. Stranger Things, na sua reta final, pode ir pelo mesmo caminho, porque a princípio parecia ser apenas uma história contida, amarrada e nostálgica, mas se tornou algo muito grande, o que vem gerando vários problemas que são apontados por alguns fãs já faz algum tempo. Entre eles é o fato da série não conseguir matar nenhum dos personagens principais, preferem introduzir um personagem novo, fazer com que a gente tenha um carinho por eles e depois matá-lo, justamente para suprir essa sensação de consequência que o perigo da série nos entrega. Foi assim na segunda temporada com o Bob, na terceira com o Russo bonzinho, na quarta com o nosso querido Ed. A série até cria um suspense que vai matar algum dos personagens principais, como foi com o Hopper ou com o Steve, e até mesmo com a Max, que chegou a morrer de fato, mas foi ressuscitada pela 11. Mas confesso que isso me deixa um pouco confuso, como os fãs que gostam tanto dos personagens querem que alguns deles morram. Talvez seja um dos legados que Game of Thrones deixou. Outra coisa que está sendo falada, questionada por alguns fãs, é que a história parece que cresceu demais e as referências boas e nostálgicas dos anos 80 e 90 acabaram. E mesmo com uma diferença de anos de uma temporada para outra, a sensação é que eles estão escrevendo a história enquanto ela acontece. Assim como Lost, que começou a ter tanto mistério só para ter ganchos para deixar a gente curiosos para os próximos episódios. Colocavam várias coisas só para gerar teoria e no fim simplesmente esqueciam daquilo. Alguns chegam a falar até que parece que o Vecna foi inventado de última hora, e o plot dele ser o 01 também, já que os criadores precisavam de um vilão físico, de uma referência aos filmes slashers. Mas escrever a história andando não é um problema em si, já que Breaking Bad, uma das melhores séries de todos os tempos, teve seu final quase que improvisado pelos roteiristas, e ao contrário das séries que mencionei antes, o final agrada a grande maioria dos fãs. Entre outras críticas da série é que essa primeira parte da quinta temporada foi covarde, porque terminou a quarta como se fosse um tipo de apocalipse, e isso foi simplesmente deixado de lado, explicado por um diálogo rápido e sem muito peso. O quarto episódio até entregou algo bom no final, e deixou uma sensação boa para alguns e na expectativa para os próximos capítulos, mas para outros, uma minoria na verdade, não convenceu muito. Eu particularmente achei os 3 primeiros episódios mais fracos realmente, mas longe de serem ruins, porque o final é muito bom, o quarto episódio é muito bom, principalmente o seu final, que me deixou muito ansioso para a segunda parte, né? Mas realmente já podemos ver que as referências dos anos 80 e do começo dos anos 90 começaram a secar, porque o Will como protagonista, fica claro que a referência maior é Harry Potter. O menino que sobreviveu ao vilão, um careca com um corpo desconstruído e que ao atacar o garoto deixou uma parte de seu poder nele. Fora que quando a atenção não está nele, ele dá um jeito para a atenção voltar para ele, sentindo tontura, vendo visagem, se arrepiando. É muito Harry Potter e sua mania de protagonista. E entre teorias e mais teorias de como será o final dessa história, os irmãos Duffer falaram que preferiram um desfecho que era inevitável e correto para a história. E eles esperam que não decepcione os fãs, mas também não quis agradar a todos. Mas a verdade é que todo final gera divisão, porque finais são difíceis mesmo. Principalmente de uma série onde muitos começaram a assistir ainda crianças e hoje são jovens adultos. Os próprios atores que antes pequenos cresceram e hoje alguns já têm filhos. E o final de Stranger Things não vai ser difícil somente para os roteiristas e para os criadores da série, mas para a gente também. Porque quando o final de uma série que acompanhamos por uma década acaba, não é só o final da série que está acabando, é muitas vezes o fim de uma fase das nossas vidas. E por isso, muitas vezes eu penso que Stranger Things não é só sobre suspense, ficção científica ou aventura, e sim sobre pessoas, traumas, sobre a amizade, que não é sobre monstros ou mundo invertido, e sim crescer em um mundo que às vezes não faz sentido nenhum, e mesmo assim se levantar
e proteger quem a gente ama. Eu queria muito que fosse um final amarrado, fechado, épico, explicando tudo ao mesmo tempo, dando aquela sensação boa de que deu certo, mas se não acontecer tudo isso, e se a série acabar só do jeito que começou, com coração, emoção, coragem, humana, talvez não agrade todo mundo, mas vai fazer sentido, vai ser o correto. E sentido, às vezes, vale mais que a perfeição. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E também me conta aí nos comentários pra você, como seria o final perfeito de Stranger Things. Valeu, até a próxima!